Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: consulte primeiro a Deus, não confie no óbvio, entre aspas. Josué capítulo 9 será a nossa base. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. É importante refletirmos: será que nós tomamos as decisões corretas nos últimos tempos? Nós consultamos a Deus? Onde será que nós erramos? Onde será que nós acertamos? Será que nós confiamos no óbvio, entre aspas? Vamos tentar entender essas questões. Primeiro, meus irmãos, vamos à leitura de 1 Reis, uma parte do capítulo 22, onde Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei do norte de Israel, consultam a Deus, mas não agem conforme a resposta recebida. Então aqui é um exemplo de consulta a Deus. Eles recebem a resposta, só que eles tomam uma decisão que vai contra aquela determinação. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou Josafá. Josafá, que era rei de Judá, perguntou para Acabe. Aquele já errou em fazer aliança com Acabe, que era totalmente pagão. Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Aqui, meus irmãos, Josafá, ele agiu corretamente. Acabe propôs para ele, para que ele se aliasse em uma batalha, o que ele não deveria ter feito. Você não pode se associar com pagãos para coisas desse tipo. Mas no versículo 5, pelo menos, ele agiu com sabedoria. Mas acrescentou-lhe, ele complementou a resposta que ele deu para Acabe: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor, ou seja, o conselho do Deus de Israel, para sabermos se efetivamente devemos entrar ou não nesta batalha. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Meus irmãos, nós sabemos que Acabe e Jezabel, eles não eram tementes a Deus. E que aqueles profetas, os profetas de Jezabel, geralmente serviam a Baal. Eram profetas de Baal, profetas de Azerá. Então, essa quantidade aqui não quer dizer nada. O fato do rei de Israel ter reunido 400 profetas e todos disseram sim, sim, o Senhor a entregará nas mãos do rei, não é algo que possa ser levado como uma verdade absoluta. É igual mais ou menos essa imprensa, essa mídia. Na verdade, hoje não existe uma imprensa. Existe uma máquina de manipulação esquerdista e saem as mesmas notícias em todas elas. É como se fosse um consórcio midiático. Então na rede 1 sai uma notícia, na rede 2 sai a mesma notícia, na rede 3 sai a mesma notícia, às vezes exatamente com o mesmo teor ou com a mesma redação, em se tratando de portais. Não é por isso que aquela informação é uma informação verdadeira. Nós temos que perceber aonde que nós estamos entrando, os frutos daquela pessoa. No caso, Acabe e Jezabel não eram
confiáveis, eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham temor a Deus, um relacionamento para com Deus. Na verdade, eles eram inimigos de Deus. E aqueles profetas estavam comprometidos. Há um tempo atrás, Elias desafiou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, derrotou todos eles. Depois eles conseguiram trazer outros profetas, mas nada garante que aquilo era confiável. Então, os 400 disseram: podem ir para a guerra porque vocês serão vitoriosos. Josafá, porém, perguntou-lhe, ficou desconfiado ao rei de Judá: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ele fez bem, é que ele não ficou satisfeito com aqueles 400 falando a mesma coisa. É que nem nós, né? Sai uma notícia na Bandeirantes, na Rede Globo, na SBT, na Record. Você fala, pô, mas não tem assim alguém independente, uma mídia, um jornalista independente que a gente possa consultar a informação, que não esteja vinculado a coisas erradas? O que vai acontecer? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Então Acabe, ele não queria chamar um profeta, porque aquele profeta não falava exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir. A gente faz um parênteses aqui, vou contar uma breve história para vocês, porque a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho, não é exatamente aquilo que o homem, que a carne quer ouvir. Tem uma história que é a seguinte: uma igreja que o pastor era mais da linha da igreja primitiva, um pastor que levava mais a sério a sã doutrina, ele começou a pregar contra o pecado, começou a pregar sobre arrependimento, sobre a necessidade de uma verdadeira conversão, sobre o juízo de Deus. A porta da graça está se fechando, arrependam-se. De repente, uma senhora se levanta e começa a sair da igreja no meio da pregação. E um crente lá, um irmão, interpela ela na saída e pergunta: por que a senhora está indo embora antes do término aqui da pregação? Daqui a pouco vão ter os louvores. E ela respondeu: porque a gente vem na igreja para se sentir bem e de repente o pastor começa a pregar essas coisas. Tô indo embora mesmo. Ou seja, o entendimento daquela senhora é que as pessoas elas vão na igreja para se sentirem bem, para terem o ego massageado. Mas na verdade não é isso, né? Na verdade, nós somos chamados ao arrependimento, à correção da rota, a fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes tem coisas que é um pouco doloroso para nós ouvirmos, mas é exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Não adianta você ir para um lugar que fica simplesmente massageando o seu ego, porque aquilo não vai te trazer nenhuma correção de rota. E Acabe, ele não gostava desse profeta, que era um profeta sincero, verdadeiro, ainda um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Claro, Acabe ele não andava nos caminhos do Senhor. Ele fazia tudo errado, ele era idólatra, andava em iniquidade, era injusto. Teve aquele episódio que eles mataram Nabote, que nós já estudamos aqui. Sempre profetiza coisas ruins ao meu respeito. A ira de Deus estava sobre Acabe. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Judá falou para o rei de Israel: não diga isso. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Daqui a pouco nós vamos perceber
que esses profetas eles estavam realmente profetizando, mas eles estavam influenciados por um espírito enganoso. A gente já vai ter esta revelação aqui. E Zedequias, filho de Kenaaná, esse Zedequias não tem nada a ver com aquele rei. Esse Zedequias era um daqueles 400 profetas, ok? Então Zedequias, que era um daqueles 400 profetas, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Sempre tem um que quer fazer aparecer mais, fazer algo ilustrativo, mas na verdade os arameus, os sírios, eles não perderiam esta guerra. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. O oficial, o mensageiro do rei, não estava interessado naquilo que Deus tinha para dizer, mas ele estava pressionando Micaías para falar a mesma coisa que os outros. Isso nós vemos hoje também acontecendo muito em nossa sociedade. As pessoas elas estão sendo pressionadas hoje para terem o mesmo discurso, não tem mais a liberdade de expressão. Se você fala alguma coisa que é contrária a essa ideologia de esquerda, você já corre o risco de ser preso, multado, você já é intimidado. Então naquele tempo nada mudou. Naquele tempo, há quase 3.000 anos atrás, estava acontecendo mais ou menos a mesma coisa do que está acontecendo hoje. Se você não falar exatamente esse discurso, você vai ser silenciado, desmonetizado, deletado. Infelizmente, né, a maldade do homem chega nesse nível. Sua palavra também deve ser favorável. Todos só podem ter um único discurso. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Aqui ele fez igual ao Balaão. Balaão, apesar de ser totalmente iníquo, disse aquela frase bem conhecida: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Balaão falava: só posso dizer aquilo que o Senhor colocar em minha boca. Foi o que Micaías falou. Eu direi apenas o que o Senhor Deus me mandar, nada mais e nada menos. Até aqui a postura dele está perfeita. Não teve medo. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Aqui, meus irmãos, vocês podem ter certeza que ele vai dar a primeira resposta de forma irônica, talvez sorrindo, talvez até mesmo rindo, porque o rei percebe a ironia e fica até bravo. Acabe pergunta: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas respondeu rindo, com certeza. Isso a gente vê no versículo seguinte, no versículo 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Ele que pediu, certo? Se ele pediu a verdade, é o que ele vai ter. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Aí o rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Então aqui, meus irmãos, eles tiveram a direção certa. Lembra no versículo 5? No versículo 5, Josafá acrescentou: vamos buscar primeiro o conselho do Senhor. Perfeito, para saber se a gente vai para a guerra ou não. No versículo 17, o profeta verdadeiro de Deus falou: olha,
melhor vocês não irem. Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. Não vai ser bem sucedida esta guerra. Aí o rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Eles consultaram e tiveram resposta. Não era a resposta que eles gostariam, mas é a resposta correta, exata. Ou seja, vamos desistir desta ideia de atacar a Síria. Micaías prosseguiu. Aí Micaías, ele explica o que aconteceu com aqueles 400 profetas. Por que aqueles 400 profetas estavam falando que daria certo? Então Micaías prosseguiu. Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Aqui, meus irmãos, antes da obra consumada na cruz, Satanás e os anjos caídos, eles tinham acesso aos céus. Neste momento, todo o exército celestial estava ao redor do Senhor, tanto os anjos santos quanto os caídos. E o Senhor Deus disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Ou seja, um anjo caído, um espírito imundo. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então aqueles profetas, eles estavam em transe, eles estavam profetizando, mas em razão de um espírito mentiroso que foi colocado para falar por intermédio deles. Disse o Senhor, disse Deus: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. Aqui, meus irmãos, Micaías revelou para os reis, para Acabe e Josafá: olha, aqueles 400 profetas prometeram a vitória por conta de um espírito mentiroso que foi colocado na boca deles. Mas a verdade é que se vocês forem, vocês serão derrotados. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Mas o que vai acontecer? Mesmo assim, mesmo tendo toda essa informação, eles vão para a guerra e Acabe acaba morrendo nesta guerra. A irmã Débora Souza escreveu: Acabe estava obstinado e cheio de altivez. Exatamente. Ele seguiu a obstinação do seu coração. E aí o rei Josafá vai com as roupas de Acabe, vai disfarçado. Os soldados da Síria percebem que não é ele e não atacam. Eles queriam apenas atacar Acabe, queriam matá-lo. Só que eles não estavam encontrando Acabe. Acabe estava disfarçado. De repente, um soldado da Síria dispara sua flecha acidentalmente e sem direção. Mas essa flecha atinge bem Acabe entre as juntas da armadura. O rei Acabe ele começa a sangrar, perder muito sangue e acaba falecendo. Portanto, aqui nós vimos um exemplo onde eles consultaram a Deus, tiveram a resposta, porém tomaram o caminho equivocado. Nós ainda não entramos no capítulo 9 de Josué, que é a nossa base. A gente está mostrando aqui o perigo, o problema de você consultar a Deus, receber a resposta, mas seguir pelo caminho inverso. Ana Borges, Acabe já tinha tomado a decisão, só queria que Deus confirmasse o que ele havia decidido. Exatamente, irmã, ele já estava irredutível naquela decisão. Fizemos a leitura aqui, agora vamos falar um pouco sobre Josué, capítulo 9. Qual que era o contexto? Eles tinham que tomar a terra de Canaã. Para tomar posse da terra de Canaã, Israel teve que enfrentar numerosos inimigos, e a ordem de Deus era que todos fossem eliminados. Então nós vemos no último livro da Torá, em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 16 a 18, a ordem de Deus. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus,
destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. Meus irmãos, Deus ele sempre causa o menor dano possível. Algumas pessoas podem achar um pouco chocante que Deus mandou eliminar aquelas nações, mas caso não fosse feito desta forma, teria que ter um novo dilúvio, porque a humanidade, sem a direção de Deus, sem as leis de Deus, ela tende sempre à entropia, sempre à destruição. E prova disso é o período pré-diluviano. No período pré-diluviano, todos os homens se corromperam. Com exceção de Noé, toda a humanidade se corrompeu grandemente. A gente vê que o coração do homem era voltado tão somente para o mal. Se Deus permitisse que aquelas nações convivessem com os israelitas, eles seriam contaminados pelas práticas repugnantes daquelas nações, e isso comprometeria a vinda do Messias. Nós não teríamos salvação. Deus precisava de um povo santo, sem a influência negativa dos pagãos, para que o Messias pudesse vir e trazer salvação à humanidade. Então Deus ele age de forma a causar o mínimo dano possível. Ele age sempre pautado no amor, na compaixão, na misericórdia. A ordem era: eliminem essas nações próximas, porque senão vocês vão praticar a idolatria, vocês vão praticar os rituais, vocês vão começar a sacrificar os seus filhos, coisas horríveis, a servir demônios, tal como eles faziam. Vocês vão pecar contra Deus e aí todo mundo acaba sendo destruído. E, ao mesmo tempo, trazendo para os nossos dias, algumas pessoas Deus afasta das nossas vidas, pois o convívio seria incompatível com os planos que o Senhor tem para nós. Quem aqui, que depois que se converteu, percebeu que pessoas que eram do convívio até frequente não fazem mais parte da vida de vocês, do convívio de vocês, pessoas que realmente Deus afastou? Isso acontece porque seria incompatível, não teria mais sentido, acabaria atrapalhando os planos do Senhor para as nossas vidas. Então aquelas pessoas elas param de te procurar, ou elas percebem que você está diferente e não querem mais saber de você, mas é até muitas vezes uma coisa boa. Nós não devemos ficar tristes quando isso acontece, porque seria um convívio bastante complicado. Da mesma forma como Israel não poderia conviver com aquelas nações, porque eles eram um povo santo, separado, nós não podemos conviver, ter amizade com muitas pessoas que não vão acrescentar em nada. O importante é que venham pessoas para conosco ajuntar e não espalhar. É claro, você tem aquele convívio da sociedade, de fazer negócios, comprar e vender, clientes, aquele convívio familiar, você tem que ir levando, mas não tem mais aqueles laços de amizade, de associação que nem era antes. Para Israel, aquela guerra contra os povos vizinhos não era só pela terra, pois haveria espaço suficiente para todos. A batalha era também espiritual. Tratava-se de obedecer à ordem do Criador, como vemos em Êxodo 34, versículos 15 e 16. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Era uma medida de segurança aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, nós fizemos uma live inteira somente sobre esse versículo,
Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é uma verdade, meus irmãos, uma verdade bíblica. A pessoa que só anda no meio de zombadores, escarnecedores, idólatras, más companhias, ela vai acabar sendo corrompida. O senso de justiça dela vai sendo abalado. E Deus é também um Deus de território. Olha que interessante. O homem foi expulso do jardim do Éden, pois não poderia mais ter acesso ao fruto da árvore da vida, tendo conhecimento do bem e do mal. Perdeu acesso àquele precioso território. O jardim do Éden era um território. Depois o homem perdeu acesso, Deus colocou aqueles querubins com as espadas de fogo para não permitir a entrada do homem. O homem não era mais digno daquele território. Abraão foi chamado para deixar Ur dos Caldeus, território onde vivia, e ir para outra terra, a qual Deus lhe mostraria oportunamente. Abraão nem sabia exatamente para onde estava indo, mas teve que deixar o território aonde vivia. O povo hebreu foi resgatado do Egito. Eles não podiam mais viver naquele território cheio de ídolos. Tiveram que atravessar o deserto até a terra prometida. Eles atravessaram o Mar Vermelho, depois eles atravessaram o Rio Jordão. Satanás e seus anjos foram lançados à terra. Eles perderam acesso ao território celestial, como vemos em Apocalipse 12. Os israelitas das tribos do norte foram levados cativos do território de Samaria, no ano 722 a.C., devido à reiterada desobediência. Os judeus foram levados para o exílio na Babilônia durante 70 anos, sendo obrigados a deixar o território de Judá e Jerusalém. Eles não eram mais dignos de ocuparem Jerusalém durante 70 anos. Jesus ressurreto disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém, pois naquele território eles seriam revestidos do poder do alto, não poderia ser em outro lugar. Então nós vemos Jesus falando para eles permanecerem em Jerusalém, no final do Evangelho de Lucas, em Atos 1, aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, os discípulos chegarem para Galiléia. Não, voltem para Jerusalém, permaneçam no território de Jerusalém. E antes, meus irmãos, agora falando de nós, antes nós pertencíamos ao território que ocupávamos. Estávamos, de certa forma, encaixados, mas agora nos sentimos peregrinos estrangeiros no meio do povo. Antes éramos como os demais ao nosso redor, mas agora somos estranhos, entre aspas. Nós éramos como as demais pessoas. Nós nos encaixávamos no meio daquele povo, nós comemorávamos junto com eles as festas pagãs, nós tínhamos os mesmos costumes, nós comíamos pizza de calabresa aos sábados à noite. Agora nós somos estranhos, nós não temos mais os mesmos costumes, nós estamos deslocados, né? Na Igreja de Deus, sentimos que estamos com a verdadeira família espiritual, mas lá fora, entre aspas, somos forasteiros. Isso nós enxergamos no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Salmo 119:19, Davi diz o seguinte: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Davi, ele sabia disso, meus irmãos. E vocês podem achar, nossa, mas como que Davi é peregrino na terra? Ele era rei sobre as 12 tribos de Israel. Ele era rei sobre as tribos do norte, sobre as tribos do sul. Na época de Davi, todo Israel estava unificado. Ele era o rei sobre toda aquela terra a perder de vista. E mesmo assim, mesmo sendo o rei sobre toda a terra, ele fala: sou peregrino na terra. Ele tinha essa consciência que nós temos hoje. Davi era cheio do Espírito Santo. Ele sabia que nada daquilo era dele, nada daquilo pertencia a ele. Que aquele mundo jazia no maligno e ainda jaz no maligno.
E no mesmo versículo está sendo falado sobre os mandamentos. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Nós que procuramos guardar os mandamentos de Deus, somos peregrinos numa terra que exalta o pecado. No mundo atual, o pecado é aplaudido, o pecado é exaltado e os santos são motivo de chacota, de zombaria. Mas mesmo assim nós nos esforçamos para nadar contra a correnteza e fazer a vontade de Deus e fazer o que Jesus nos mandou. 1 Pedro 2,11, amados, Pedro falando para a igreja, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É uma carta para a igreja. 1 Pedro 2,12, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, entre os incrédulos. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Salmos 84:5. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Olha que interessante. Como são felizes os que são peregrinos de coração. Nosso coração não está voltado para as coisas desse mundo. Hebreus 11:13, falando sobre os heróis da fé. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós estamos aguardando, meus irmãos, uma mudança radical de governo, de reino. Quando Jesus retornar, será implantado o reino de justiça. Aí as coisas vão se inverter. Porque nós já estamos vivendo sobre as regras do reino de Deus, mas em uma terra que combate tudo que procede de Deus. Então, por enquanto, nós somos os diferentes, os estranhos, os perseguidos, os peregrinos, os estrangeiros. Porém, quando Jesus retornar e implantar as leis de Deus, o restante das nações que serão os peregrinos e estrangeiros, e nós seremos os nativos. Então hoje nós guardamos o sábado, a gente se abstém de alimentos imundos, a gente procura andar nos caminhos do Senhor, procura guardar os mandamentos, e isso nos faz como se fôssemos peregrinos. Mas quando Jesus vier implantar o reino físico mesmo, quando Jesus se assentar no reino de Davi, aí eles que vão ter que se adequar às leis de Deus. As coisas invertem. Nós, na verdade, seremos governadores junto com Cristo. Nós também governaremos com cetro de ferro. Aí eles que terão que obedecer. Prosseguindo, em suas cartas, Paulo esclarece que, Efésios 5:8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E Colossenses 1:13, olha que interessante. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então nós fomos resgatados do território ou do domínio das trevas e fomos transportados para o reino de Jesus. Nós procuramos viver de acordo com as leis do reino de Jesus em um mundo que não obedece a essas leis. Por isso que nós encontramos tanta oposição. Por isso que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apesar de tudo, apesar de todas as perseguições, aflições, tribulações, ataques, se você suportar todas essas coisas, você vai ser salvo. E aí você passa a viver realmente no reino a que você pertence. E as outras pessoas, os restantes das nações, aí eles que vão ter que se adequar. A coisa inverte. Inverte 180 graus, totalmente. 2 Coríntios 6,14.
Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Isso só para a gente fazer uma introdução. Por que Deus pediu para que eles eliminassem aquelas nações vizinhas da Terra Prometida? Esse é o contexto. Josué está com os israelitas, conquistando território na Terra Prometida, e eles já haviam vencido 2 batalhas. Eles já tinham 2 grandes batalhas já dentro da Terra Prometida, sem contar as outras antes de atravessarem o Rio Jordão. No capítulo 6, todos vocês devem lembrar que eles derrotaram Jericó, que era a maior potência militar da época. Jericó nunca tinha sido derrotada, tinha as muralhas totalmente fortificadas. Era como se eles tivessem derrotado hoje os Estados Unidos, ou como se eles tivessem derrotado hoje a Rússia. Eles tinham derrotado a tribo de Ai também, e todos estavam com muito medo, aquelas nações estavam com muito medo, porque eles ouviram falar sobre os feitos do Deus de Israel. Igual no capítulo 2, Raabe, aquele povo de Jericó também estava com medo deles. O mesmo com esses povos. Os hititas, os jebuseus, esses povos de Canaã estavam bastante preocupados. Então eles vão fazer algumas coisas que a gente vai entender aqui no capítulo 9. Deixa eu até passar para cá. E vamos estudar do versículo 1 até o último versículo, que se eu não me engano é o 27. Isso, nós vamos estudar verso a verso para entender este capítulo. Entender exatamente o tema de hoje, consulte primeiro a Deus, não confie no óbvio, entre aspas. Vamos lá. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste de Jordão, ou seja, souberam das conquistas militares de Josué, de Israel, que eles haviam derrotado até então todos os povos que os enfrentaram, derrotaram os reis, o rei Og, o rei Seom. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste de Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 2. Eles se juntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma aliança militar incomum, porque aqueles reinos eram rivais. Contudo, consideravam Israel um inimigo em comum muito temível. As forças das trevas se juntam contra o povo de Deus. Quando a gente vê o Papa se juntando com os islâmicos, se juntando contra o pessoal da Cabala, a gente fala, nossa, essa aliança é um pouco estranha. Começam a se formar umas coalizões incomuns. E contra nós é a mesma coisa, né? É normal o inferno todo querer se levantar contra o povo de Deus. Então, às vezes, vai se levantar a sua família inteira contra você, não fique assustado. São feitas coalizões aqui. Se juntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Uma aliança rara, porque os reinos eram rivais entre si, mas eles consideravam Israel um inimigo terrível, um inimigo em comum, e é normal nós vermos as forças das trevas se juntarem para enfrentar o povo de Deus. Tem gente rindo aí no chat, mas é verdade, né? Existe oposição por todos os lados e são formadas coalizões inesperadas. Então, de repente, todo mundo da família começa a falar que você é o louco, ou que você é a louca. Pessoas que nem tinham muita afinidade entre si se juntam para te atacar. Você fala, nossa, agora essas pessoas estão se dando bem, mas é porque é contra você. Tudo bem, é um bom sinal. Isso aconteceu com Josué e com os israelitas. Então, pense no lado bom. Mas vamos lá, vamos para os versículos 3 e 4.
Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, as cidades que ele derrotou, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. A palavra ardil ou estratagema, em algumas traduções, inclui as ideias de astúcia, inteligência e artifício. A Bíblia mostra que o diabo usou a serpente, que era o animal mais astuto do Éden, lá do jardim. Nós vamos perceber, meus irmãos, que enquanto muitos povos se uniram, se juntaram para guerrear contra Josué, os gibeonitas, eles entenderam de outra forma. Eles perceberam que pela força, um ataque direto não iria resolver, ainda que eles fizessem essas alianças. Então eles recorreram a um ardil, a um estratagema, a uma artimanha. A igreja tem sido mais vítima das artimanhas do diabo do que de ataques diretos. No começo, a igreja primitiva ela sofria ataques diretos dos imperadores romanos. Nós lembramos de Nero levando os cristãos aos coliseus. Os cristãos eram mortos, queimados, torturados, presos, perseguidos. Nós lembramos de Diocleciano. Muitos imperadores romanos faziam ataques frontais, perseguindo, prendendo e matando. Mas a igreja ela crescia cada vez mais. Aquelas pessoas elas eram levadas pelo Coliseu e elas começavam a louvar a Deus, a adorar a Deus, cheia do Espírito Santo. E de repente pessoas lá na arquibancada do Coliseu começavam a se converter, ficavam extremamente impressionadas com a fé daqueles irmãos. Algumas vezes os leões, que estavam há uma semana sem comer, não atacavam os cristãos. E todo mundo que estava assistindo ficava muito impressionado. Mas que fé é essa? Que Deus é esse? E acabava gerando o efeito contrário. O efeito contrário. A igreja foi crescendo. Porém, depois o diabo ele usou uma forma indireta de ataque. Ele entrou dentro da igreja. Entrou dentro das denominações. Por isso que a gente fica muito preocupado quando as pessoas ainda não se desvincularam das denominações religiosas. A ordem de Deus é: sai dela, povo meu, porque todas acabaram sendo contaminadas de alguma forma. E nós trazemos aqui a sã doutrina da igreja primitiva mesmo, da igreja apostólica, sem os dogmas, sem contaminação do paganismo romano, do helenismo da Grécia. A gente traz aquilo que era pregado no século I. Portanto, nós vemos que a igreja tem sido mais vítima das artimanhas do diabo do que de ataques diretos. Ainda existem ataques diretos, principalmente em países comunistas, em países islâmicos. No comunismo, os cristãos ainda são mortos. Em países islâmicos, os cristãos ainda são mortos, são presos. O diabo não abandonou por completo os ataques diretos, mas a estratégia que ele mais usa e mais tem sucesso é contaminando a igreja. É melhor enfrentar o sumo sacerdote Caifás do que Judas que partilha o pão e te beija no rosto. Judas que partilha o pão contigo e te beija no rosto é muito mais perigoso do que o sumo sacerdote Caifás que se mostra claramente contra você. Os israelitas, eles experimentaram oposição de dois modos. A direta, os reis de Canaã começaram a se unir, a juntar forças contra eles, e a indireta, os gibeonitas recorreram ao engano. Na direta eles não tiveram sucesso, eles foram mais fortes. Mas na oposição indireta, eles acabaram falhando, acabaram sendo atingidos. Os gibeonitas recorreram ao engano. Nós podemos esperar oposição similar ao obedecermos à vontade de Deus. O exército de Josué
prefigura o que ocorrerá na volta de Jesus. A gente lembra aqui do Salmos 2, versículos 1 a 4. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem... Olha que interessante. É o que acontece no mundo. Os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Você não vê numa reunião da ONU, por exemplo, os líderes mundiais glorificando a Deus. Você não vê os líderes mundiais, no discurso deles, glorificando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o verdadeiro Deus. É omitido isso. Eles servem outros deuses. A ONU é um lugar satânico, nós sabemos. A agenda da ONU, todas as pautas da agenda da ONU são contra as leis de Deus. Ideologia de gênero, empoderamento das mulheres, essas pautas aí da picada da serpente, nós sabemos, né, que é tudo contrário. Então o que está na Bíblia? Os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. A gente vê o comunismo querendo entrar em todos os países, na França, na Alemanha, na América Latina inteira. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. É claro que, na loucura deles, na obstinação deles, eles vão tentar atacar Jesus e o exército de anjos. Eles sabem, os satanistas eles conhecem a Bíblia muito bem, de Gênesis até Apocalipse. E sabem que Jesus está prestes a voltar. Mas na loucura, na obstinação deles, eles creem que eles podem atacá-lo de alguma forma. Mas Jesus vai voltar com poder e grande glória, com exército de anjos. E vai depor todos esses governantes. Tanto que no Evangelho tem uma passagem que fala: todas as tribos da terra se lamentarão. As nações são contra Deus, basicamente. Mas vamos lá, versículo 5. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Então tem aqui uma imagem que eu separei para vocês. Os gibeonitas, eles vieram com as roupas velhas, rasgadas, com as sandálias bem gastas. O suprimento deles, o pão esmigalhado, esfarelado, aquele pão bem velho, parece que já tem mais de um mês. E aqui está Josué e os líderes, os israelitas, e eles, assim, com uma aparência terrível, como se tivessem feito uma viagem de meses, de um lugar muito, muito distante. Ou seja, essa é o estratagema, é o ardil que eles estão usando para enganar os israelitas. Então eles calçavam sandálias gastas e remendadas, vestiam roupas velhas, e todos os pães do suprimento estavam secos e esmigalhados. Os adversários aplicam várias artimanhas na guerra, seja uma guerra física, espiritual ou psicológica. Todos nós estamos enfrentando uma guerra psicológica. Todos nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. Existem forças do mal nas regiões dos ares que querem nos atacar. E também tem a guerra psicológica por intermédio das pessoas ao nosso redor que se manifestam contra a nossa conversão, contra a nossa mudança de vida. Nós estamos, no mínimo, enfrentando uma guerra psicológica e espiritual todos os dias, sem exceção. Por isso que às vezes a gente se sente um pouco cansado. Mas Deus é a nossa força e Ele renova diariamente as nossas energias. Então, os adversários se utilizam de bons disfarces. Nós vemos na imagem aqui que eles estavam disfarçados. E Jesus e Paulo já avisava, por exemplo, 2 Coríntios 11, 13 ao 15, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos,
fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha lá. Paulo está falando dos falsos profetas, dos falsos obreiros. Nós sabemos, tem muitos pastores que colocam terno, gravata, que falam super bem, mas na verdade estão com a Bíblia na mão, estão com toda aquela aparência santa, mas na verdade são falsos profetas, são falsos mestres. Jesus falava para os fariseus: por fora vocês estão com essas vestes maravilhosas, lá em Mateus capítulo 23, mas por dentro são sepulcros caídos, com ossos e todo o tipo de podridão. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora aquelas vestes maravilhosas, aquele talit, aquelas bordas, tudo perfeito, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície, igual a figueira que secou. A figueira que secou era maravilhosa, com aquela folhagem verde bonita, mas na hora de inspecionar mesmo para ver se tinha algum fruto, não tinha fruto nenhum. E o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso que tem essas religiões. O Islã apareceu lá, não sei se foi o próprio Satanás ou um outro anjo caído, se identificando como anjo Gabriel. Foi lá e deu o Alcorão para Maomé, no século VI. Mas não era um anjo de luz, óbvio que não. O cânon já foi fechado há 2000 anos. No Espiritismo a mesma coisa. Chega um anjo caído: ah, eu sou Emmanuel, eu sou não sei quem. Hoje eu estava discutindo com uma pessoa. Falei, não tem sentido o Espiritismo. Allan Kardec, no século XIX, saiu para investigar casas mal assombradas, fenômenos poltergeist, e aí volta com um novo evangelho. Não tem sentido isso, a pessoa voltar com um novo evangelho no século XIX porque ela foi investigar casas mal assombradas. Meus irmãos, nós temos que estar atentos aos enganos. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Olha lá, a esquerda não fala discursos virtuosos? Não tem um rótulo de virtude no discurso? Eles falam assim, né? Black Lives Matter. As vidas dos negros importam. Aí você pergunta, mas importam também na barriga da mãe? Aí já não importa. Não, aí na barriga da mãe não importa. Então não são todas as vidas. Você consegue perceber a falsidade. Eles saem nas ruas defendendo as vidas. Ok. Mas se tá na barriga da mãe, aí não tem defesa. Aí não tem defesa, aí pode matar. Então você sempre percebe que é uma falsa virtude, que é um falso discurso. Você tem como perceber. Sim, são totalmente hipócritas. Não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Jesus fala que a gente tem que investigar os frutos. Não é pelo que eles falam. Nós vemos isso no Sermão da Montanha, se eu não me engano, em Mateus... Aqui, ó, Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Isso já na época de Jesus, hein? Vêm vestidos de peles de ovelha, falando manso, sorrindo, mas por dentro são lobos devoradores. Então o mal ele sempre vai chegar para você com mansidão, com sorriso no rosto, com boa aparência. Ele não vai chegar com tridente, com chifre, nunca vai acontecer isso. Sempre vai chegar com pele de ovelha, lógico. Eles também se utilizam de bons discursos, ou seja, de falsa humildade, como fizeram aqui os gibeonitas. Somos os teus servos. 1 João 4,1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha lá.
Não creiam, examinem. Paulo, por exemplo, não era um orador eloquente, mas pregava a verdade sem fermento e os seus frutos eram bons. A pessoa que investigava a vida de Paulo via que não tinha nada comprometedor. 2 Coríntios 11:6, eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Ou seja, não tinha acusações que permanecessem contra Paulo. Agora vamos ao versículo 6. Continuando aqui. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Em algumas traduções está da seguinte forma: fazei uma aliança conosco. Eles pediram por algo que depois não poderia ser quebrado. Então, esses homens aqui, que estão ajoelhados, implorando, que eu coloquei aqui uma moldura ao redor deles, chegou para Josué, para os israelitas: fazei uma aliança conosco. Viemos de uma terra distante. Versículo 7. Os israelitas disseram aos heveus, heveus são os gibeonitas: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Eles tiveram discernimento, mas não decidiram com prudência. Olha, de primeira, a primeira resposta que os israelitas deram já estava certo, olha. Talvez vocês vivam perto de nós. Aquela desconfiança era verdadeira. Eles tiveram discernimento, só que eles não decidiram nesta base, eles não decidiram com prudência. Discernimento, meus irmãos, é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza, juízo, critério. Discernimento vem do latim discernere, que significa separar, dividir, reconhecer. É a capacidade para distinguir as coisas, as intenções, ter perspicácia, sagacidade, separar o caminho bom do mal, decidir de acordo com aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Devemos nos pautar pela palavra de Deus, que ilumina os nossos passos, e pela condução do Espírito Santo que habita em nós, se de fato somos convertidos. Vocês já perceberam que alguns crentes são enganados em tudo? Jesus nunca foi enganado por quem quer que seja, nem mesmo quando o diabo falou na boca de Pedro. Agora nós vemos alguns crentes que não percebem. O mundo jaz no maligno. E eles acabam sendo enganados em muitas coisas, acabam sendo passados para trás. Não é assim que você lidar com o mundo. Quando você entra para uma relação comercial, quando você firma um contrato, você tem que exigir o cumprimento daquilo. Agora, tem crentes que tomam prejuízo em tudo, é enganado em tudo. Quando que Jesus foi enganado, meus irmãos? Na tentação do deserto, o diabo tentou enganar ele, tentou ludibriá-lo, levou ele para o pináculo do templo, ele estava todo sujo, né? 40 dias no deserto, sem banho, e ele não tinha passado pelo ritual de purificação. Tinha um ritual de purificação para entrar no templo, tinha aqueles tanques, você tinha que passar pelos tanques, se limpar para entrar no templo. E o diabo falou: se lança daqui, pula daqui, porque está dito na palavra de Deus: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para que protejam todos os seus caminhos. Jesus falou: mas também está dito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Então o diabo tentou enganá-lo de formas com muito ardil, mas não conseguiu. Depois falou na boca de Pedro, mas não conseguiu. Nós temos que discernir as coisas, avaliar as coisas com bom senso, clareza à luz da palavra de Deus, juízo, critério. E os israelitas, a princípio, eles estavam fazendo dessa forma. Talvez vocês vivam perto de nós.
Como poderemos fazer um acordo com vocês? No versículo 8, somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Ou seja, ele estava fazendo perguntas, questionamentos, até aqui tudo ok. Era o que ele deveria fazer a princípio. Mas vocês percebem que eles já chegam falando, somos seus servos. Nós não podemos amolecer por palavras de falsa humildade. Não adianta a pessoa te tratar bem, com todo respeito, elogios, se ela está te enganando. Geralmente, quando a pessoa quer te enganar, passar a perna, te ludibriar, quando a pessoa quer te dar um golpe, ela vai te tratar bem, ela vai te elogiar, ela vai te levar lá pra cima. Então, cuidado, meus irmãos, com os lábios reverentes, porém mentirosos. Quantas pessoas não tomam aquele golpe nesses aplicativos que existem de relacionamento? Então, geralmente, muitas mulheres acabaram caindo nesses golpes, mas homens também. Por exemplo, o homem começa a falar que tá apaixonado, que ama, não sei o quê, elogiar. Nossa, você é isso, é aquilo, muitos elogios e de repente começa a pedir dinheiro. Ou a mulher começa a elogiar muito o homem e de repente começa a pedir dinheiro. E pior que as pessoas caem. Saem várias notícias nesse sentido. Pessoas que perderam, assim, tipo, 100 mil reais, mais de 100 mil reais nesses tipos de aplicativos. Nem conhecia pessoalmente. Pessoas que chegaram a ser sequestradas. Teve, acho que, um lutador de jiu-jitsu. Acreditou aí que estava namorando uma modelo, não sei o quê. Foi até sequestrado. Um negócio assim. Tem que ter o discernimento. Você tem que entender o que está acontecendo. Desconfiar desses lábios, dessas palavras que querem te tratar com muito respeito, elogio. Eles podem estar te enganando. Cuidado com os lábios reverentes, porém mentirosos. Provérbios 5, versículos 3 e 4. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Olha lá. Mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Isso aqui leva à ruína. Quantos homens não perderam tudo porque caíram na lábia da mulher imoral? Sua voz é mais suave que o azeite. Seus lábios destilam mel, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Sempre acaba mal. Provérbios 7, 21 a 23. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro. Olha a descrição, hein? Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. E Jesus nunca caiu nesse tipo de armadilha. Nós vemos, por exemplo, em Mateus 15, 8, Jesus falando o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem outra passagem que a gente sempre traz aqui: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então Jesus, ele não se impressionava com as pessoas que o honravam, que o elogiavam com os lábios. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem uma outra passagem que todo mundo deve se lembrar, do jovem rico: bom mestre, bom mestre. Aí Jesus respondeu: por que me chama de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Não adiantava chegar dessa forma para Jesus. Muito interessante. Nós temos que aprender isso, né? Não amolecer só porque a pessoa está te elogiando, só porque a pessoa está vindo dessa forma aí suave. Toma cuidado, desconfia. Versículo 9. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito. Meus irmãos, aqui a gente percebe
que algumas pessoas começam a servir a Deus por motivos errados ou movidos por grande temor e acabam se convertendo verdadeiramente. Podemos citar, por exemplo, os homens que estavam com Jonas no barco prestes a afundar. Aqueles homens pagãos que estavam com Jonas, eles se converteram. Eu separei aqui os versículos 14 e 15. Eles perguntam, né, quem que era o Deus de Jonas. Jonas revela que era o Deus criador dos céus e da terra. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Jonas falou que ele teria que ser lançado para fora do barco, e aqueles homens temeram a Deus. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então aqueles homens se converteram a Deus movidos por um grande temor, um grande medo aqui, terror, né? Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Lembramos também dos habitantes de Nínive, que se humilharam diante de Deus e abandonaram os maus caminhos com aquele oráculo proferido por Jonas. Jonas 3,5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus aceita essa entrega e depois inspira os que permanecem em seus caminhos, de modo que tais pessoas passam a servir a Deus com sinceridade, crescendo em fé, obediência, sabedoria e entendimento. Nem todos começam a servir a Deus com amor como Ruth, por exemplo, que era nora de Noemi. A gente lembra, Ruth era moabita, era nora de Noemi e decide que ela vai servir ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi, e vai com Noemi para Israel. Mas a maioria vem pela dor ou por medo de que lhes sobrevenha algo grave. Geralmente é dessa forma que acaba acontecendo. Nós lembramos, meus irmãos, já demos o exemplo aqui daqueles homens que estavam no barco com Jonas, dos ninivitas, e a gente sabe, né? Muitas pessoas elas chegam na igreja, digamos assim, porque elas estão com algum problema, às vezes pode ser um problema financeiro, o negócio está indo mal, perdeu o emprego, ou às vezes ela está doente, está com alguma doença, ela se desespera. Geralmente as pessoas que estão doentes, elas estão com o coração quebrantado. Eu já vi um ateu pedir oração quando estava doente. Um rapaz que se declara ateu, ele estava doente, ele ia entrar para uma cirurgia, ele chamou um irmão da fé e pediu oração. Aí o irmão orou, tal, para que tudo corresse bem na cirurgia. Depois ele se recuperou e voltou a ser um ateu. Ele voltou a... Geralmente a pessoa depois, quando ela não se converte, ela volta ao que era antes, infelizmente. Tem pessoas que elas vêm porque, não sei, às vezes sofreu uma decepção muito grande. São diversos motivos, né? Doença, morte na família, problema financeiro. Elas vêm no desespero, mas muitas acabam se convertendo. Deus aceita. Então Deus aceita aquilo, porque quando a pessoa se converte, ela começa a crescer em entendimento. Ela começa a entender qual que é a vontade de Deus e a seguir. É interessante que os feitos que os gibeonitas tinham ouvido são os mesmos confessados por Raabe no capítulo 2. Das maravilhas que Deus fez no Egito, da fama do Senhor, que o Senhor derrotou os egípcios, abriu o Mar Vermelho, que eles derrotaram vários reis, o rei de Seom, o rei Og, derrotaram Jericó, derrotaram Ai, pois ouvimos falar dele tudo que fez no Egito, aqui ó, coisas que tinham acontecido há 40 anos. Aquele povo tinha ouvido falar, igual Jericó, igual Raabe. Versículos 11 ao 13.
E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão, aí eles começam aquela história, né? Aí mais fundo no engano. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como está seco e esmigalhado. Lembra que a gente falou, olha, não confie no óbvio? Eles começaram a apresentar supostas provas de que eles vieram de uma terra muito distante. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. Eram novinhas as vasilhas de couro, olha como estão feias agora. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Aqueles estavam um trapo só, mas falaram tudo era novo, tudo era novinho quando eles saíram. Cuidado para não ficar envolvido em uma história bem contada que pode não ser verdadeira. Geralmente os líderes do sistema religioso arrancam grande quantidade de dinheiro dos seus seguidores dessa forma, bem como criam ou propagam falsas doutrinas que são aceitas por muitos. Temos que tomar cuidado. Versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Aqui foi o grande erro. Eles examinaram todas as provisões, a situação deles, mas não fizeram o principal, meus irmãos. Não consultaram ao Senhor. A aliança feita sem que o Senhor fosse consultado teve consequências sérias e duradouras para os israelitas, que se estenderam até o início da monarquia de Israel. Olha o que aconteceu. Isso aqui afetou até o rei Davi, séculos depois. 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Olha isso, Saul foi quebrar esse acordo de Josué vários séculos depois e teve uma fome que durou 3 anos em Israel por conta disso. E o que vai acontecer? Por conta disso, Davi mandou chamar os gibeonitas. Os gibeonitas exigiram que 7 pessoas da família de Saul fossem mortas, e elas foram mortas. Então, para ver como as consequências são duradouras. Quando você faz um voto, quando é feita uma aliança, aquilo vai ter impacto praticamente eterno. Josué deveria ter consultado o sacerdote Eleazar conforme instruções que lhe foram passadas em Números 27, versículos 19 a 33. Ele tinha o sacerdote Eleazar à disposição dele para tirar qualquer dúvida. Mas não. Eles acabaram fazendo acordo. Olha aqui no versículo 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com o juramento. Segundo a Torá, meus irmãos, o acordo de paz somente poderia ter sido feito com cidades distantes, o que não foi o caso, como veremos a seguir. Então, na Torá tinha essas diretrizes. Por exemplo, vamos pegar aqui Deuteronômio 20, versículos 10 até o 15. Essa regra que eu vou ler agora é para cidades distantes apenas, ok? Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, citem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes
que não pertence às nações vizinhas de vocês. Só que aí tem uma outra regra para as nações vizinhas. Deus fala, contudo, os versículos 16 e 17, contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, o que incluía aquelas terras de Canaã, não deixem vivo nenhuma alma. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Portanto, eles tinham aqui a diretriz. E eles não consultaram o Senhor, não investigaram melhor, não consultaram o sacerdote Eleazar para saber se realmente eles deveriam fazer aquele acordo de paz. Versículo 16. 3 dias depois de fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Olha, 3 dias depois. Eles foram enganados não por causa do ardil dos pagãos, mas porque não pediram conselho ao Senhor. Muitos crentes estão sofrendo, estão carregando fardos que não precisariam, porque não usam a palavra de Deus, não pedem sabedoria, entendimento, discernimento, consideram que não precisam tomar conselhos com sábios, não pedem sinais, deixam de fazer orações específicas pedindo a ajuda e a direção do Eterno, no caso em questão que está se apresentando. Então, meus irmãos, muitas vezes está faltando um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus. Muitas armadilhas são evitadas quando levamos as nossas preocupações, as nossas questões ao Senhor. Tem muitos irmãos que estão carregando fardos que não precisariam, que eles poderiam, consultando a Deus, ter se livrado desses fardos. A gente costuma dizer que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. O sábio ele vai seguir a direção de Deus para que ele não tenha que cometer erros. Agora vamos à leitura dos versos 17 a 21, que eles são autoexplicativos. Por isso, 17 nós já lemos, né? Partiram de viagem. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Kéfera, Beerote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Versículo 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Meus irmãos, não adianta questionar aquele que te enganou. Já foi, o prejuízo já foi sofrido. Israel colhia aquilo que havia semeado. Versículo 23. Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Aqui se cumpre parcialmente a predição de Noé de que Canaã passaria algum dia a ser servo de Sem, como a gente vê em Gênesis 9, versículos 25 e 26. E quando a passagem fala para a casa do meu Deus, por que eles cortariam lenha e carregariam a água para a casa do meu Deus? Porque o culto no tabernáculo exigia muita lenha e água para os sacrifícios e as lavagens,
ou seja, exigia muito trabalho braçal. Lenha para as ofertas queimadas, para os sacrifícios, para que fosse mantido o fogo do altar e água para as muitas lavagens. Naquele tempo já existia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que era feito no tabernáculo. Ainda não tinha o templo de Salomão, o templo construído por Salomão. Quando Salomão se tornou rei, o tabernáculo estava justamente em Gibeon. Isso não é uma coincidência. Versículo 24. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Olha que interessante. Os gibeonitas deram ouvidos aos relatos sobre os feitos extraordinários de Deus, o que as outras nações não fizeram. As outras nações, elas achavam que elas podiam se juntar e derrotar os israelitas. Os gibeonitas não, eles deram crédito aos feitos extraordinários de Deus. Eles temeram a Deus. E qual que é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós tememos a Deus, aí que a gente começa a tomar as decisões com mais sabedoria, com mais discernimento. Então aqui os gibeonitas, eles deram ouvidos aos relatos sobre os feitos extraordinários de Deus. E as outras nações não fizeram isso. As outras nações não temeram a Deus e por isso elas foram eliminadas. Isso ilustra como o evangelho é cheiro de morte para os que o rejeitam ou de vida para aqueles que creem. Nós vimos muito do evangelho nesta passagem de Josué 9. 2 Coríntios 2,16, Paulo diz o seguinte: para estes somos cheiros de morte, ou seja, para os incrédulos. Para aqueles, fragrância de vida, para os que creem. Mas quem está capacitado para tanto? Em Deuteronômio 30:19, Deus coloca o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. De certa forma, os gibeonitas, eles escolheram a vida, ainda que sendo servos. Da mesma forma como nós somos servos de Jesus. Nós não somos livres. Nós somos igual os gibeonitas. Nós somos esses gibeonitas. Porque nós demos ouvidos a Deus, a palavra de Deus, nós tememos a Deus, nós conhecemos os feitos extraordinários de Deus, reconhecemos que Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, nós reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, nós tememos a Deus e nós queremos nos submeter a Ele e a Jesus. Então, para nós, o Evangelho tem fragrância de vida. Mas se nós tivéssemos rejeitado, seria morte, morte eterna. A pregação do Evangelho é sempre 100% eficaz, seja para a salvação daqueles que se arrependem, creem em Cristo e mudam radicalmente de vida, seja para a condenação daqueles aonde a palavra não frutifica, aqueles que são solo rochoso, pedregoso, espinhoso, ou aqueles que são o meio do caminho. Nós precisamos ser o solo fértil, que produz a 30 por 1, 60 por 1, a 100 por 1. Versículo 25. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Os gibeonitas falam exatamente isso. Agora nós estamos em tuas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Esse é o sentimento de todos que foram libertos da sentença da morte. Esse é o sentimento de todos que se entregam à vontade do novo mestre. Aquilo que nós fizemos quando nós nos convertemos. Não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Paulo fala: fui crucificado com Cristo.
Não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. Agora nós temos um mestre. Jesus Cristo é o nosso mestre. E nós temos que fazer tudo aquilo que ele nos mandou. Jesus fala: façam discípulos, para que eles façam tudo o que eu lhes ordenei, ensinando-os. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Olha lá, todos que se convertem, que passam a servir a Jesus, que recebem o batismo nas águas em nome de Jesus, eles são ensinados a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. É o que está escrito, ó. É o nosso sentimento. Nós nos entregamos à vontade do novo mestre, tal como os gibeonitas fizeram perante os israelitas. Versículo 26. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. E versículo 27. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Até aqui a gente vai para as considerações finais e a gente vai perceber como essa passagem tem paralelo com o Evangelho. Só agora no final que a gente começou a falar do paralelo com o Evangelho, mas agora que nós terminamos de ler e explicar, olha que interessante. Independente do plano e do engano empregados pelos gibeonitas, o fato de buscarem paz com Josué ilustra verdades do Evangelho. Eles reconhecem que, a menos que entrassem em aliança com Josué, estariam condenados. Somente a identificação com Israel os salvaria. O modo como buscaram misericórdia foi imperfeito, mas o fato é que eles reconheceram a necessidade de graça e misericórdia. Similarmente, ou de modo semelhante, os pecadores não chegam a Cristo com fé e arrependimento perfeitos, mas a promessa do Evangelho é que Cristo não rejeitará aqueles que forem até Ele. Somente quando os pecadores imploram por paz, junto àquele que é maior do que Josué, que eles podem ser livres da morte eterna pelo sangue derramado na cruz. A diferença primordial entre o Josué menor e o maior, ou seja, Cristo, é que o menor foi ingênuo ao mostrar misericórdia, enquanto que o maior conhece cada pecador que vai até ele e mesmo assim os recebe. Jesus fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A graça do Senhor Jesus é maior do que os nossos pecados quando nos arrependemos. O versículo 5 do capítulo em questão: estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhe parecer bom e justo, expressa o sentimento próprio de todos aqueles que foram libertos da sentença da morte, entregar-se à vontade do novo mestre. Os gibeonitas alegremente se tornaram servos daqueles que, por juramento pactual, os tinham poupado. Assim também, os cristãos, que por uma aliança maior e um juramento maior foram libertos, devem se entregar alegremente ao serviço de Jesus, seu Senhor e Mestre. À luz da graça, como você pode encontrar alegria em servir a Jesus? Nós somos como os gibeonitas, servindo ao nosso Mestre Jesus, fazendo aquilo que Ele nos mandou. Como nós podemos encontrar alegria ao servir ao nosso Mestre e Salvador Jesus? Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade, porque dele, por Ele, para Ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus.